Opa, show de bola! O seu e-book que vai mostrar como estruturar a gestão financeira do seu negócio vai chegar em cerca de 5 minutos no seu e-mail, ok? Então fica atento. Nesse vídeo aqui, nessa aula, eu vou te mostrar como deve ser o controle financeiro ideal e como que você vai analisar os seus números para ver os seus lucros dispararem. Então essa aula é um complemento do e-book que você já vai receber. Então se você quer saber como que deve ser o controle financeiro, como analisar os números, como tomar melhores decisões, fica comigo nessa rápida aula. E uma dica de produtividade, antes mesmo de eu me apresentar, esse vídeo ele vai estar hospedado no YouTube, provavelmente você vai estar vendo no YouTube, e principalmente se você estiver no computador vai ser mais fácil, vai aparecer uma engrenagenzinha ali abaixo do vídeo, onde você pode configurar a velocidade. Apesar de eu falar meio rápido, se você colocar numa velocidade 1.5, você vai ver que eu vou ficar mais acelerado e você vai economizar tempo. Então é uma dica de produtividade que serve para esse vídeo e para todos os outros, pois a gente sabe que tempo é valioso, tempo é dinheiro e tempo é escasso. Então vamos lá. Talvez algumas dessas cenas já tenham acontecido com você e talvez esteja acontecendo neste exato momento. Como, por exemplo, parece que você está no escuro. Você tem um controle ou não tem um controle, mas você simplesmente está no escuro. Você não tem a visão do porquê que o negócio não está tão bom quanto você gostaria ou o que fazer para melhorar. Talvez você esteja trabalhando muito, trabalha, mas não vê a cor do dinheiro, ou seja, entra bastante dinheiro, sai muito dinheiro e cadê essa grana que simplesmente não vai para o seu bolso? Talvez você já tenha tentado várias coisas, mas parece que nada tem adiantado, já fez várias ações, já fez várias melhorias e simplesmente os resultados não melhoram. Talvez, quem sabe, você até tenha boas vendas, mas o saldo da conta simplesmente não aumenta. Você está vendendo, você está trabalhando, mas no final das contas, o teu saldo bancário parece que continua igual todo santo dia, todo santo mês. E quem sabe a sua empresa de fato esteja crescendo, mas às vezes bate uma insegurança. Será que eu estou realmente no caminho certo? Será que eu realmente estou lucrando com as minhas vendas? Será que essa é a forma de crescer mais segura e sustentável a médio e longo prazo? Enfim, talvez você já tenha visto esse filme passar pela sua cabeça, passar pelo seu dia a dia, e talvez uma ou outra cena aqui esteja acontecendo com você nesse exato momento. E o ponto é, se você tem um negócio, em geral, você vai estar em uma dessas três zonas quando a gente fala de gestão financeira, quando a gente fala de controle financeiro. A zona vermelha é a zona onde você não tem controle financeiro, tá? Você simplesmente tem algumas planilhas ou até tem algum software, mas no final das contas você sabe, putz, teu controle financeiro ele praticamente não existe, você não tem clareza nenhuma, você simplesmente não tem uma informação confiável, que a gente chama da zona vermelha. Existe uma zona, segunda zona cinzenta, onde você tem um controle, seja uma planilha, seja um software, mas na prática não tem a clareza dos números. Ou seja, todas as suas receitas, as suas vendas, as suas despesas, você até contabiliza isso, só que chega no final do mês, virou o bimestre, virou o semestre, você não tem a clareza, você não consegue enxergar os seus números, você não consegue tomar decisões. Por isso que é a zona cinzenta. E a zona azul é aquela onde você tem um controle financeiro e tem clareza e, consequentemente, tem mais lucro, porque você tem a contabilização dos números da forma correta. Você consegue enxergar aonde estão os problemas, aonde estão os pontos de melhoria do seu negócio. E quando você tem essa clareza, quando você consegue enxergar, você consegue agir, você consegue fazer exatamente aquilo que vai te dar mais resultado, logo você tem mais lucro e você tem mais crescimento. Então, invariavelmente, se você está me assistindo aqui, você vai estar em uma dessas três zonas, na zona vermelha, na zona cinzenta ou na zona azul. Independente da sua situação, eu quero que você chegue aqui na zona azul. Eu quero que você tenha controle, que tenha clareza e, consequentemente, mais lucro. E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Como que deve ser o controle financeiro ideal do seu negócio e como que você vai analisar seus números na prática para ver os seus lucros dispararem, ok? Nesse momento, talvez você esteja se perguntando quem é que é esse cara que está falando comigo? Aqui, do outro lado, é o Renan Kaminski.
Eu, junto com o meu sócio Alexander Avalca, nós somos sócios da ForBlue. A ForBlue é uma empresa especialista em gestão financeira para pequenas empresas. A gente é uma das maiores, se não for a maior empresa de educação financeira para empresários, para empreendedores. E nos últimos anos, só para você ter uma ideia, a gente atendeu mais de 600 clientes de consultoria, mais de 3.000 clientes nos nossos cursos, principalmente nos nossos cursos online, e mais de 5.000 clientes já compraram alguma ou algumas das nossas ferramentas. E por que eu estou dizendo isso? Porque com toda essa experiência, falando com tanta gente, atendendo tantos empresários, nós aprendemos exatamente o que funciona e o que não funciona nas finanças de uma pequena empresa. Quando a gente fala de gestão financeira, é um tema complexo, é um tema chato, é um tema maçante. Só que a gente entendeu tudo aquilo que você realmente não precisa saber de toda a teoria financeira, aquilo que você realmente não precisa saber e aquilo que você precisa de fato saber. E a gente explica sempre de uma forma simples, prática e sem chatice. Então, o e-book, que daqui a pouco vai chegar no seu e-mail, ele vai mostrar os 5 passos. São 5 passos para estruturar a gestão financeira do seu negócio. Eu não vou repetir esse conteúdo porque ele já está lá no seu livro que vai chegar. Então, basicamente, os 5 passos são a estruturação do plano de contas do seu controle financeiro, fazer o controle financeiro centavo por centavo, fazer com que os saldos bancários batam, ter um controle de contas a pagar e a receber, ter uma visão futura e analisar as suas finanças. Isso está lá no e-book que você vai poder ler daqui a pouco. Aqui eu quero mostrar na prática como é que a gente aplica todos esses 5 passos na prática dentro de uma ferramenta financeira, seja um software, seja uma planilha, beleza? Então vamos lá, eu peguei aqui, eu baixei um extrato bancário para a gente utilizar como exemplo, tá? Veja que aqui ele está basicamente janeiro, eu vou fazer literalmente alguns lançamentos para você entender alguns detalhes que precisam acontecer. Então eu tenho essa ferramenta que é um software financeiro, uma planilha da ForBlue, né, que a gente comercializa, enfim, onde você pode fazer literalmente todos os seus lançamentos. E aí quando a gente fala de controle financeiro, a primeira coisa que você tem que entender é o teu controle, a tua planilha, isso aqui a gente tem um livro diário, não vou entrar tanto no detalhe da ferramenta aqui, tá? Nesse livro diário, ele é como se fosse uma réplica do teu extrato bancário. Tudo o que acontece lá nas tuas contas correntes deve ser replicado para dentro do teu controle financeiro, nesse exemplo, para dentro da planilha, ok? Então vamos fazer bem passo a passo, bem na prática para você entender. Veja que o saldo final, né, de dezembro, ó, apontou aqui como dia 26 ou 12, porque depois não deve ter tido nenhuma movimentação, o saldo final era 43.612,56. Então a primeira coisa que eu vou fazer é lançar esse saldo, né, como um saldo inicial do ano de 2018. Aqui na planilha eu venho nessa aba de fluxo de caixa, que é uma aba automatizada que traz todos os números, eu vou lá embaixo de tudo e vou preencher o saldo inicial. Então, por exemplo, aqui são contas que eu já cadastrei, né, que eu poderia cadastrar, e eu vou colocar aqui, ó, no Sicoob, cadê? Ctrl V, 43.612,56, que é o meu saldo anterior, ok? Vou até colocar uma outra corzinha aqui para a gente saber que eu já fiz essa parada. Show! Agora a gente entrou em 2018. Aí eu tenho lá no meu extrato um débito entre contas de R$2.000. E aí vai aparecer, né, que eu tirei as informações, o nome da pessoa, para quem você fez um TED, enfim, a descrição que você colocou na hora do pagamento. E tá lá, fulano funcionário. Então o que você faz? Se o teu controle financeiro ele é uma réplica do teu extrato, eu venho aqui, por exemplo, na planilha e coloco dia 2/1, ok? 2 de janeiro de 2018, e eu vou selecionar a conta, o plano de contas. Lá no nosso e-book, você vai ver que a primeira coisa que você precisa fazer é ajustar justamente esse plano de contas. Eu vou vir aqui nessa aba de cadastros, onde eu cadastro o meu plano de contas. Eu cadastro as minhas contas bancárias, ok? Isso aqui são só exemplos. E eu cadastro as categorias. E aqui, depois você confere lá no e-book, é muito, muito importante. Isso aqui é um dos segredos de uma boa gestão financeira. Você separar as suas categorias entre receitas, entre custos variáveis, ou seja, aqueles custos que estão diretamente atrelados ao seu produto, diretamente atrelados ao seu serviço, entre
despesas fixas, ok? Despesas fixas são aquelas despesas de estrutura, são despesas onde você, faça chuva ou faça sol, elas vão acontecer, ok? Então, por exemplo, ó, dentro da despesa com o pessoal, tá lá salário de funcionários. E aí aqui, né, é tudo editável. Então, por exemplo, eu não tenho bolsa de estágio, mas eu tenho, por exemplo, salário de XPTO, XYZ, sei lá, você coloca o que você quiser aqui, de acordo com a tua estrutura, de acordo com a tua realidade. Aí você tem receitas, custos variáveis, despesas fixas, você tem investimentos, que são aqueles gastos que não fazem parte do dia a dia do negócio, mas que você pretende ter um retorno a curto, médio, longo prazo. Investimento em marketing, investimentos em bens materiais, em consultoria, em treinamentos, em cursos, enfim. E você tem as entradas e saídas não operacionais, que são movimentações que teoricamente não deveriam existir, não fazem parte da operação do negócio. Ou seja, uma captação de empréstimos, se foi lá e vendeu um equipamento usado, um computador usado, ou quem sabe uma saída. Você pagou empréstimo, você pagou juros, você pagou dívidas passadas, são saídas não operacionais. Então você cadastra, né? E tudo que você colocar aqui, veja que eu coloquei, eu mudei aqui, né, o salário de XYZ, lá no livro diário, que é onde eu contabilizo nessa planilha, vai aparecer aqui, ó, eu vou aqui para baixo, para baixo, para baixo, ó, despesa com pessoal, vai estar lá o salário de XYZ. O que eu coloco no cadastro, aparece aqui automaticamente. Então eu vou lançar aqui, ó, salário de funcionários, eu posso colocar o nome dele, né, então aqui fulano, né, então eu vou colocar fulano de tal, o nome do camarada, e vou, por exemplo, colocar um histórico. Pagamento, salário, fulano, ok? O histórico é alguma coisa que você vai se entender, que você vai se achar depois. E aí eu posso lançar a receber ou a pagar, no sentido de uma conta futura, ou uma entrada ou uma saída, né? Nesse caso, saiu R$2.000 da minha conta Sicoob, ok? Eu seleciono aqui a conta Sicoob, que eu já tinha deixado cadastrado também. É uma réplica do meu extrato bancário. Aí, no mesmo dia 2, eu tive lá o débito pacote de tarifa, R$ 54,60. O que eu faço? Venho aqui, dia 2/1, vou selecionar tarifas bancárias, vai estar dentro de despesa fixa, ó, despesas financeiras, tarifa bancária. Eu vou colocar pacote de serviços do banco, por exemplo. E o valor era R$ 54,60. Então veja que esses lançamentos aqui eu já realizei R$ 54,60 do banco Sicoob. Vou copiar e colar. Aí o que acontece? O meu saldo era 43.612, saiu R$2.000, saiu 54 pila. O meu saldo agora é 41.557. E lá no e-book você vai ver que você tem que fazer esse saldo bater. Então, aqui na minha planilha, se eu vier na aba Home, ele vai apresentar, ó, o saldo do Sicoob, R$ 41.557,96. R$ 41.557,96. Tem que bater esse saldo milimetricamente, ok? E aí, basicamente, você vai continuar. Você vai fazer esse controle dia a dia, separar 2 ou 3 vezes por semana para realizar essa contabilização. Então eu tenho aqui saídas, ó, ticket de alimentação, anúncio no Facebook, aqui ó, houve uma distribuição de lucros para o sócio, né, início do ano, muitas vezes se faz isso, entrou dinheiro aqui ó, no dia 8 e você vai fazer toda essa contabilização, ok? E lá nos passos do e-book a gente fala também de você ter contas a pagar, contas a receber futuro. Então, por exemplo, se eu tenho esse funcionário que recebe R$2.000, eu posso pressupor que todo dia 2, por exemplo, eu pago ele. Então eu posso colocar aqui, ó, dia 2/2, 2/3. Aqui tem um macetezinho de Excel, né, onde eu posso selecionar esses dois caras aqui e puxar para baixo. Então eu vou puxar até o final do ano, ó, até janeiro do ano seguinte. E aí, nesse caso, nessa ferramenta, eu posso copiar e colar, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, salário de funcionários, fulano de tal, só que nesse caso eu não vou colocar como uma saída, eu vou colocar um a pagar, R$2.000 futuros, ok? Por quê? Porque eu não paguei ainda, vou pagar lá em fevereiro, tá previsto. E aí, aqui na ferramenta, eu posso simplesmente copiar e colar tudo isso aqui para baixo. O que eu mudei foi as respectivas datas. Então veja que eu vou ter várias contas a pagar futuras, ok? Aqui ele vai estar dando o pagamento atrasado, né? Porque nesse
nesse momento que eu estou gravando, já passaram todos esses meses. Então, automaticamente a planilha já me diz que eu estou com um pagamento atrasado, ok? E aí você vai ver, por exemplo, se eu vier aqui, ó, a pagar e a receber, ele vai me dizer, olha, você tem 24 mil reais a pagar, ok? E eu não tenho nada a receber. Por que eu não tenho nada a receber? Porque eu não lancei. E se eu colocar especificamente, quero ver o mês de julho, 1/7 até 31/7, ele vai aparecer 2 mil reais a pagar, que é a única conta que eu lancei. Então você consegue ter, você tem que ter esse controle, essa visão até o final do ano, né? É o que a gente chama do índice da coceira. Você lançou todas as contas a pagar até o final do ano e todas as vendas que você tem a receber até o final do ano. E geralmente vai dar uma discrepância, né? O gráfico ele vai ficar o a pagar bem maior do que o a receber. E esse índice da coceira vai fazer você se coçar para correr atrás. E aí, só para reforçar, eu vou lançar aqui o dia 3 também no nosso extrato. Ó. Dia 3/1 eu paguei ticket alimentação 293,44. Então eu venho aqui no final da planilha, tá? Não no meio, depois eu já explico, eu não preciso fazer na ordem. Dia 3/1 e eu vou lançar aqui, ó, dentro de despesa com pessoal, vai ter, ó, VT e VR, né? Vale refeição. Então eu vou colocar, por exemplo, vale refeição, ticket refeição, enfim, e vou colocar uma saída de quanto? 293,44. 293,44. Aí sim eu tenho que apontar o banco, né? Porque ele saiu do Sicoob. Esse dinheiro já saiu de fato. E também no dia 3/1 eu tenho aqui Facebook Ads. Eu fui lá e patrocinei alguma campanha no Facebook, né, algum anúncio. Nesse caso é um investimento, ok? Essas categorias fazem bastante diferença. É um investimento, vai estar lá embaixo, ó, investimentos em marketing. Eu vou colocar aqui, ó, mídia e propaganda. Eu vou colocar Facebook Ads, foi 800 e... Aqui vou até copiar, Ctrl C, 808,13, Ctrl V, 808,13, saiu do banco do Sicoob. E aí, o que tem a acontecer? O saldo tem que bater. A planilha está dizendo, eu tenho R$40.456, logo R$40.456, batendo no centavo, ok? Isso vai garantir que teu controle financeiro está certo. Aí veja que aqui a ferramenta já começa a dar alguns gráficos, né, ó, dizendo o tanto que já saiu de dinheiro, mostrando minha disponibilidade de dinheiro, né? Eu comecei com 43 mil, agora eu estou com os 40 mil reais, enfim. A ferramenta vai dando uma série de informações, de gráficos também. Receita de vendas não vai ter nada, porque eu não lancei receita, né? Mas se eu pegar, por exemplo, despesa fixa, ele já vai aparecer no mês de janeiro aquelas despesas que eu lancei. Enfim, o X da questão aqui é, dedicando 15 minutos por dia ou de 1 a 2 horas por semana, você consegue ter um controle financeiro impecável, ok? 15 minutos por dia, 1 a 2 horas por semana, você consegue ter esse controle financeiro impecável. Só que, para isso acontecer, você precisa de uma ferramenta, você precisa de uma planilha ou de um software que atenda esses 4 requisitos. Ela tem que ser rápida, veja que eu lancei ali 2 dias de lançamento, né, em menos de 10 minutos, na verdade, eu lancei em 5 minutos, ainda explicando o que eu estava fazendo. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser simples, você não pode ter, tipo, 3 planilhas, 5 planilhas, é uma única planilha, uma única aba onde você lança tudo, e automática, ou seja, tudo que você lança, por exemplo, no livro diário, tem que ir para o fluxo de caixa, tem que alimentar gráfico, tem que alimentar as informações para você tomar as decisões. E tem que ser completa. E sobre esse completa, eu quero mostrar com você um estudo de caso. Como que a gente analisa os números rapidamente para tomar decisões que fazem a empresa crescer. Quando a gente fala de uma ferramenta completa, ela tem que seguir uma estrutura de fluxo de caixa. Então eu vou pegar uma ferramenta que já está preenchida, ok, com informações reais de um cliente que a gente atendeu, e você vai ver que, sem saber direito qual é essa empresa, sem nunca ter ouvido falar no negócio do cara, você vai ver claramente como um rio completamente límpido. Você vai ver o que esse sujeito precisa fazer olhando os números dele. Então vamos lá. Eu peguei uma planilha real com dados reais
tá? Veja que o livro diário, que ele tem vários lançamentos. Isso aqui é uma empresa de distribuição de bebidas, tem lançamento desde março de 2018, aí tem um a pagar, um a receber futuro, enfim. Então, vamos olhar o fluxo de caixa dessa empresa. Você pode olhar o fluxo de caixa, pode e deve olhar o fluxo de caixa mês a mês, mas aqui eu vou pegar um período maior, tá? Eu vou lá no final da planilha, ó, veja que ele mostra os totais realizados e tudo mais, e eu selecionei aqui, vou até apagar para você ver, eu vou selecionar 3 meses, do dia 1/4, ou seja, 1 de abril, até o dia 30/6. Abril, maio e junho, 3 meses inteiros. E a gente vai analisar esses números. E você vai ver, saiba apenas que é uma distribuidora de bebidas, e você vai ver que tem um negócio muito errado. Isso aqui são números reais, por mais espantoso que seja. Nesses 3 meses, o camarada vendeu, né? Teve uma receita, entrou de dinheiro, 88 mil reais, ok? Vamos lá para baixo, antes de mais nada, vamos ver o lucro dele. Lá para baixo, lá para baixo, lá para baixo, lá para baixo, lá para baixo. O resultado líquido dele é menos 3 mil reais, ok? Ou seja, ele teve um prejuízo de 4% nesse período. E qual que é o ponto? Quando você não tem uma ferramenta, quando você não tem essa estrutura de fluxo de caixa que eu vou te mostrar, na prática, você vai ficar no escuro. Sabe aquela zona cinzenta? Você não vai ter a clareza do porquê que você teve prejuízo. Você vai ter suspeitas, mas você não vai ter a clareza. E, por exemplo, se você olhar aqui, ó, pagamento de empréstimos, ele teve 20 mil reais de pagamento de empréstimo. É muita coisa. Veja, 28% de todo o faturamento dele foi para pagar empréstimo. E aí, às vezes, você pensa que o problema está aqui, mas você vai ver que o problema começa antes. Acompanha comigo. Ele teve uma receita de 88 mil reais. Se eu vier aqui para baixo, lembra aquela estrutura do plano de contas? Ela vai se repetir no fluxo de caixa. Olha a bizarrice aqui. De custo variável, esse cara teve 79 mil reais, ou seja, 90% de toda a receita dele foi custo variável. Mais especificamente, 89% da receita dele foi custo com fornecedores. Será que o problema está no empréstimo? Já no primeiro olhar, você não precisa ser um expert financeiro. A informação fica clara aqui para você. 89% da receita dele foi para pagar os fornecedores, ou seja, provavelmente ele tem um problema muito grande de ou preço errado ou está comprando mal, enfim, tem algumas explicações. Aí você tem aqui embaixo um conceito, um indicador chamado margem de contribuição. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas a margem de contribuição dele é de 10%, que é um número muito baixo mesmo. Isso aqui tinha que ser no mínimo, na pior das hipóteses, uns 30%. E aí o sujeito acha que o problema está lá no empréstimo. O mais incrível é que a despesa fixa dele encaixa. Veja aqui, 88 mil reais de receita menos 79 mil reais de custo variável dá esse valor aqui da margem de contribuição, quase 9 mil reais. E a despesa fixa dele é menor do que os 9 mil reais. Ele consegue fazer. Aí tem toda, né? Cada linha é um ponto de melhoria no negócio. Tarifa bancária, telefone, energia elétrica. Veja como distribuidora de bebidas tem uma energia elétrica, bom, razoavelmente alta. Não, talvez nem tanto. Salário de funcionários. Veja que o sujeito não está tirando pro Labore, né? Com a empresa nessa situação vai tirar pro Labore como contador, software, material de expediente, enfim, cada uma desses itens é um ponto de melhoria. E aí ele tem aqui esse indicador, lucro operacional antes dos investimentos. Sobrou 800 pila, em 3 meses, sobrou 800 pila, o sujeito nem pôde tirar salário. Ele teve alguns investimentos, tá? Investimento em mídia e propaganda, investimentos, aqui tá, outros investimentos em marketing, enfim. E aí o lucro operacional, e de volta, eu não tô entrando no super detalhe de como analisar esses números, tá? O lucro operacional foi 0%, sobrou 160 pila nesse período para ele usar. Só que a gente tem receita, custo variável, despesa fixa e investimento. E a gente tem as movimentações não operacionais. Veja que nesse período
entrou 21 mil reais de empréstimo e ele pagou 20 mil reais de empréstimo, né? Provavelmente fez um novo empréstimo para pagar empréstimos antigos. E aí lá no final das contas ele teve aquele 3 mil reais negativo. E aí, quando o sujeito não tem essa clareza, muitas vezes ele incorre no erro de bota toda a culpa no empréstimo. O empréstimo é um vilão? É. Mas o maior vilão tá aqui em cima. Cara, você tá fazendo alguma coisa muito errada, porque esse teu custo tá muito alto. Mesmo que você não tivesse empréstimo nenhum, você não ia ter lucro nenhum. O sujeito não tá nem tirando o salário para ele mesmo, não tá recebendo nada, pelo menos segundo o controle. E aí o lucro operacional, só a operação dele, está 0%. Percebeu como o número fica claro? Essa estrutura de fluxo de caixa, receita menos custo variável é igual a margem de contribuição. Margem de contribuição menos despesa fixa é igual lucro operacional antes dos investimentos. Lucro operacional antes do investimento menos os investimentos é igual ao lucro operacional, quanto que a operação deu de dinheiro. Aí, mais as entradas não operacionais, menos as saídas não operacionais, aí sim você tem um resultado líquido. Talvez nesse momento possa parecer um pouquinho complexo, mas com o tempo, quando você começa a estudar um pouco mais essa estrutura e essa lógica, fica muito simples de você entender o teu número e saber, né, tomar decisões a partir dali. Aqui nesse caso, é claro, não é? Ele precisa ou melhorar o preço, ou melhorar a compra dele, ou reduzir desperdício, às vezes ele tem quebra, tem furtos, não sei, mas o ponto é, ele tem que trabalhar esse número aqui, que está muito alto. Então veja, em menos de 5 minutos a gente analisou a estrutura de uma empresa totalmente desconhecida e a gente já sabe o que ele precisa fazer. E é essa estrutura que você precisa ter dentro do seu negócio, ok? E talvez nesse momento você esteja se perguntando, eu estaria pelo menos, pelo amor de Deus, Renan, como é que eu faço para ter essa planilha? Como é que eu faço para ter esse controle, onde automaticamente já gera fluxo de caixa, gráficos, contas a pagar, a receber, etc, etc. Bom, antes de te dizer, vamos só fazer uma recapitulação importante. Lá no e-book, você tem os 5 passos da gestão financeira, que é estruturar o teu plano de contas, o teu controle financeiro, fazer os saldos bancários baterem milimetricamente, ter uma estrutura a pagar e a receber e analisar os seus números. Só que para isso, você precisa de uma ferramenta de controle, uma ferramenta que seja rápida, simples, automática e completa, como eu falei. E a partir dessa ferramenta e desses 5 passos implementados, você consegue fazer a tua análise financeira. Análise de fluxo de caixa, que é uma das mais importantes, se não a mais importante que eu te mostrei, e lá no próprio e-book tá o mínimo que você precisa faturar para não ter prejuízo, e o mínimo que você precisa faturar para ter um certo percentual de lucro. 5%, 10%, 20% são análises que você precisa ter essa clareza. Só que sem a ferramenta de controle, você não vai conseguir fazer isso, ok? E aí, para tudo nessa vida, eu acredito que existam 2 caminhos. Você pode tentar sozinho, né? Tentar aprender, errar, enfim, ou você pode ter ajuda. E eu aprendi nessa vivência como empresário que ter ajuda sempre é o caminho mais rápido, sempre é o caminho mais assertivo. O tentar sozinho às vezes até pode parecer mais barato, mas no final das contas sai muito caro. E quando você tem algum tipo de ajuda, quando você faz algum tipo de investimento, quando você pega um atalho de quem é expert ou de quem já passou por esse caminho, tudo fica mais claro, tudo fica mais rápido e no final dos contos mais barato também. Então, aqui nesse momento, eu quero te apresentar 2 soluções. A primeira é essa planilha, que eu sei que você está curioso para saber como é que funciona. A nossa planilha de controle financeiro. E eu vou apresentar também uma solução um pouquinho mais avançada, que é o nosso box de controle financeiro, que vai além da planilha, vai um curso, alguns bônus extras, se você quiser dar um passo além, ok? Então, rapidamente, eu vou te mostrar essas 2 soluções e aí você escolhe aquela que fizer mais sentido para você. Então, a primeira, a planilha de controle financeiro e fluxo de caixa, que é exatamente essa que eu te mostrei. Então, ela vai te ajudar a contabilizar todas as suas receitas, todas as suas despesas, contabilizar as contas futuras a receber e a pagar, vai te ajudar a gerar relatórios automaticamente de fluxo de caixa, gráficos, entre outros. Lembra que eu falei que dedicando de 15 minutos por dia, 1 a 2 horas por semana, você consegue ter um controle financeiro impecável? Pois é.
Para isso você precisa de uma ferramenta que seja rápida, que seja simples, que seja automática e que seja completa, que esteja nos conceitos financeiros corretos. E é exatamente essa ferramenta que foi desenvolvida ao longo de vários anos pela ForBlue, desenvolvida e melhorada ao longo de vários anos. Então, o preço normal dessa ferramenta é R$ 249, ok? Uma única vez você paga e você pode usar ela pelo resto da sua vida, inclusive em futuros negócios, em franquias, em outras unidades, enfim, R$ 249. Porém, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nesse vídeo aqui, nesse momento, a gente está com uma condição especial, uma oferta especial. Você não vai pagar o 249, você vai pagar R$ 95 apenas. Também, uma única vez, não é mensalidade. Você comprou, você recebeu sua planilha, você começa a usar a sua planilha para todo sempre. Ok? R$ 95. E antes de escolher a planilha, deixa eu te mostrar o Box, uma solução um pouquinho mais avançada, que é o Box de controle financeiro para pequenas empresas. Nesse Box online, 100% online, você vai aprender tudo o que você precisa para ter um controle financeiro impecável. Então ele vai um passo além da própria planilha. Então a gente vai te mostrar mais detalhadamente como criar o plano de contas ideal para sua empresa, como fazer o controle das entradas e das saídas da forma correta, como analisar o fluxo de caixa do seu negócio, como é que eu analiso esses números, como que eu contabilizo de forma simples os recebimentos em cartão de crédito e os pagamentos de cartão de crédito. Se você é um comércio, você sabe que receber, contabilizar cartão de crédito, cartão de débito é complicado. Então, nesse box, você vai receber o nosso curso completo de controle financeiro, ok? É um curso 100% online, com acesso ilimitado. Você pode acessar, assistir as aulas quantas vezes quiser, por 12 meses. Além do curso, você vai receber a própria planilha que eu já te apresentei, que é a planilha de controle financeiro e fluxo de caixa, com os tutoriais em vídeo, o tutorial escrito também, que tem aquele valor ali de 249 reais, que é o valor normal. Além disso, no Box você tem um suporte vitalício por e-mail, ou seja, qualquer dúvida, a qualquer momento, você vai nos enviar um e-mail e a gente vai te ajudar, a gente vai te responder. E acredita, tem gente que não acredita, a gente de fato responde os e-mails com as dúvidas. E você vai receber mais um bônus dentro desse box, que é uma aula, mais uma planilha de como separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Nessa aula a gente mostra como é que você faz essa separação, né? É uma dificuldade muito grande da maioria dos empresários, talvez seja sua, e a gente tem uma planilha que te ajuda a identificar qual que pode ser o meu salário, qual que deveria ser o meu salário como sócio da empresa. Então veja que o Box, ele é um box, né? Ele é um conjunto de curso, mais planilha, mais suporte, mais um bônus extra para te ajudar a ter um controle financeiro, uma financeira melhor, ok? E se você perceber, se a gente somar, né, só o preço do curso, mais o preço da planilha, e nem colocar quanto que vale o suporte, quanto que vale o bônus, só esses dois primeiros ali já dão R$650. Só que assim como a ferramenta, a gente está com uma condição especial também, ok? Você não vai pagar os 650, a gente está fazendo por R$195 apenas, ok? Então, se você tem uma empresa, se você quer ter um melhor controle, uma melhor gestão financeira, se você quer enxergar seus números, se você quer ter mais lucro, aqui a gente tem essas duas soluções para te ajudar nesse momento. A ferramenta, a planilha de controle financeiro, por R$95 nessa condição especial, e o box de controle financeiro por R$195. Abaixo desse vídeo provavelmente vai ter dois botões, dois links. Um que vai para a ferramenta e outro que vai para o box. E você escolhe aquilo que fizer mais sentido para você, tá? Após clicar no link, você vai ser direcionado para a Hotmart. A Hotmart é a plataforma de pagamento, a maior plataforma de pagamento para produtos online, para você receber, né, seja a planilha, seja o acesso ao curso. Então, você vai preencher seus dados básicos ali, nome, e-mail, enfim, e depois você vai escolher ou pagar por boleto, que você paga à vista, ou até no cartão de crédito. Inclusive você pode parcelar em até acho que 10 vezes no cartão de crédito, ok? E aí depois que o pagamento é confirmado, você recebe por e-mail o acesso à sua área de membros, ou seja, você vai ser tanto para a planilha quanto para o box, vai ter uma área onde você vai ter o vídeo tutorial, por exemplo, da ferramenta, onde você vai baixar
a ferramenta, e no caso do Box, onde você vai ter todas as aulas, né? Desde controle financeiro, como contabilizar no livro diário, como fazer contas a receber e a pagar, enfim, todas as aulas, inclusive, claro, o download da planilha e o próprio bônus ali que eu falei para você, ok? Simples assim. E o recado final que eu quero te dar é: custa muito caro para você e para o seu negócio não enxergar seus números. A cada semana, a cada mês, quando você não tem a clareza dos seus números, você está deixando dinheiro na mesa, você está desperdiçando dinheiro, você está lucrando menos do que deveria, ou quem sabe até esteja tendo prejuízo. Custa muito caro para você e para o seu negócio não enxergar seus números. Então, seja por conta própria, seja com a ajuda da ForBlue, seja, enfim, da forma que você conseguir, você precisa ter essa clareza para ter um negócio melhor e para ter um negócio mais lucrativo, ok? Continua acompanhando a gente da ForBlue, espero que você aproveite uma dessas duas condições super especiais que a gente te fez, beleza? Valeu, grande abraço.